Vamos orar, engrandecer o Senhor, já ofertando a Deus nesse momento a nossa adoração, nosso culto, bendizendo a Ele, né? Porque só o Senhor é digno de honra, de glória e de louvor. Amém? Dando bastante microfonia aqui. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, Deus de graça, amor, bondade, misericórdia, nós queremos te louvar, Senhor, porque como é bom estarmos na tua casa, Senhor, reunidos como igreja, para juntos prestarmos o louvor que é devido a ti, Senhor, porque tu és santo, tu és poderoso, tu és um Pai amoroso, um Deus que cuida de nós, que cuida da nossa vida, que não tem deixado faltar nada, que tem dado sustento, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem olhado para o nosso coração, os nossos anseios, Senhor, e o Senhor tem cuidado de cada detalhe em nós, ó Pai. Muito obrigada. Agora, nesse momento, eu peço que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto, que o Senhor seja bendito, exaltado, glorificado e exaltado, Senhor, nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, receba o nosso louvor em cada palavra, Senhor, em cada ministração, que o Senhor venha falar conosco. Espírito Santo, nos incomoda nessa noite, fala conosco, nos dê entendimento da Tua palavra, Pai, que nada venha nos atrapalhar, Senhor, que tudo aqui venha funcionar para a honra e glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, que nada venha nos distrair, que a nossa mente não venha estar preocupada com as coisas do lado de fora, do mundo, do nosso dia a dia, mas que a nossa mente possa estar centralizada em prestar a adoração que lhe é devida, ó Pai. É no nome santo e precioso de Jesus que eu te peço. Amém. Vamos adorar o Senhor com alegria e adoração por essa graça maravilhosa na qual o Senhor nos alcançou. Com palmas. Diga quem derrotou. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em tua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Diga quem traz a paz para o meu caso e faz do órfão um filho teu. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Diga quem é o Rei. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, a vida entregou
Cordeiro de Deus. Diga isso. Digno ao Cordeiro que a morte venceu. Digno ao Cordeiro de Deus. Digno ao Cordeiro que a morte... Você crê nisso? Diga. Digno ao Cordeiro de Deus. Digno ao Cordeiro que a morte venceu. Digno ao Cordeiro de Deus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor. Ele está aqui. Graças damos ao Senhor porque Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E a sua morte nos trouxe vida, amém? E somos livres do pecado, escravos da graça, do amor, da bondade, da fidelidade do Senhor. E esse mesmo Deus bom, justo, fiel, está aqui. Ouve o nosso louvor, ouve a nossa oração. Então não cesse de louvar, não cesse de clamar ao Senhor, porque a presença do Senhor é real nesse lugar, amém? Aleluia, louvemos ao Senhor. Diga pelo seu sangue. Pelo teu sangue lá na cruz, através de ti, Cordeiro de Deus, tenho obtido eterna redenção. Os grilhões são quebrados e a morte é vencida. Os principados são derrotados e teu povo se regozija nele. Estou livre do pecado, estou livre do pecado. Nada pode me prender, nada vai me impedir de correr. Estou livre do pecado, estou livre do pecado. Nada pode me prender, nada vai me impedir de correr. Diga mais uma vez, pelo seu sangue. Pelo teu sangue lá na cruz, através de ti, Cordeiro de Deus, tenho obtido eterna redenção. Os grilhões são quebrados e a morte é vencida. Os principados são derrotados e o teu povo se regozija nele. Diga, sou livre. Estou livre do pecado, estou livre do pecado. Nada pode me prender, nada vai me impedir de correr. Estou livre do pecado, estou livre do pecado. Nada pode me prender, nada vai me impedir de correr. Diga, Jesus. Jesus é o motivo da nossa alegria. 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 Com alegria, vai, diga, Jesus. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria.
Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Aleluia. Jesus é o motivo da sua alegria. Diga amém. Amém. Que Jesus possa continuar sendo o motivo da nossa alegria e o que o desejo do nosso coração possa estar sempre aos pés do Senhor, buscar ao Senhor no íntimo do nosso quarto, no silêncio do nosso quarto, que possamos buscar ao Senhor no secreto, que Ele no secreto vai responder às nossas súplicas, às nossas orações. Amém? Aleluia. Vamos dizer juntos? Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. E sou aqui. E sou aqui. Tua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Diga quero. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Diga tudo. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder.
glória e poder. Diga isso! Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto. Você pode dizer isso? Um lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Aleluia, você pode aplaudir ao nome do Senhor. Ele é digno de toda honra, todo louvor, toda adoração. E nosso Deus, que é santo, 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 está presente aqui. Continuemos louvando ao Senhor. Diga tudo. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre o meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio, o poder. Amém, amém. Teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio, o poder. Amém, amém. Ele está aqui. Diga, só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo.
Diga mais uma vez, tudo, só a igreja diga, está preparado aqui. A casa cante e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre o meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar, teu é o reino, agora pra sempre, teu é o domínio, o poder, amém, amém. Teu é o reino, agora pra sempre, teu é o domínio, o poder, amém. Diga, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, oh, oh, oh. Só tu és santo, diga não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como. Só a igreja diga, só tu és santo, só tu és. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Cante, só tu és santo, oh, oh. Só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor, Ele é digno de todo louvor. Boa noite, irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um tempo muito especial, um momento muito importante, quando nós conhecemos os nossos amigos e irmãos que nos visitam. E eu quero então, temos aqui o nome da nossa irmã Edneia e Milena, mãe e filha, parece que estão aqui pela primeira vez no nosso culto da juventude. Sejam bem-vindos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que o Senhor esteja visitando o coração de vocês, que vocês se sintam abençoados em nosso meio. Depois, o Senhor, o William vai estar apresentando aqui o casal amado que está nos honrando e que vai trazer a palavra para os nossos corações. Irmãos, nós temos percebido
e vivido um tempo de muita altivez, principalmente nas redes sociais, e quando a gente escuta uma canção como esta, que fala de quebrantamento, e muitas vezes temos juízes, temos doutores, temos cientistas, temos médicos formados na internet. Nunca frequentaram a universidade naquela matéria, mas dão opinião, julgam. Quando o salmista Davi, diante de Deus e do seu pecado, porque ele disse: em pecado me concebeu a minha mãe. Em Salmos 51, no verso 17, ele vai afirmar: um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Então que nesta noite o Senhor ache corações quebrantados. Por isso eu quero orar, mas antes de orar, eu vou fazer uma pergunta para Samuel e para Tiago. Eles estavam no campo deles, na casa deles, fizeram um monte de pergunta. Samuel inventava pergunta na hora. Então eu vou perguntar agora, se ganhar, se acertar, Tiago e Samuel, vai ter sorvete essa semana lá, hein? O que é o que é? Pensa aí, Tiago. Passa diante do sol e não faz sombra. Diz aí, Samuel. Vai pensando, até o final do culto me responde. Samuel inventava pergunta na hora, o que é o que? Eu falei: Samuel, você está inventando essa, né? Ele disse assim: tio Edson, o que é o que é? A gente fecha, mas a gente continua vendo lá fora. Eu falei: pô, Samuel, essa tu inventou, né? É aqui a janela da minha casa, de vidro. Eu falei: eu sabia que tu tinha inventado essa. Então, irmãos, já sabe, Tiago, que passa diante do sol e não faz sombra? Vai ter sorvete essa semana. Irmãos, vamos orar neste momento. Peça ao Senhor para quebrantar o seu coração. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir o conselho do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, toma nossa vida em Tuas mãos, Senhor. Tem sido tempos difíceis, de perdas irreparáveis, Senhor. Quanta gente padecendo em nosso país. Não permita, Senhor, que a Tua igreja, eu, os discípulos de Jesus, venham se perder, Pai, em meio a essa tribulação que já passa de mais de um ano, Pai, que tem afetado a nossa existência, uns mais, outros de forma bem aguda, Pai. Só o Teu Espírito Santo, Pai. Ó Deus, quebranta o meu coração, quebranta o coração dos meus irmãos, Pai, porque desejamos Te servir em espírito e em verdade, Pai. Encha-nos do Teu Espírito Santo, aquece, Senhor, os nossos corações, Pai. Cuida de cada vida que está aqui, cuida dos Teus servos que estão em casa, Pai. Ó Deus, cultuando conosco através do nosso canal, que a Tua bênção, a bênção da Tua palavra os alcance, Pai, para a glória do Teu próprio nome, Pai. Ó Deus, ser propício a nós, pecadores, Pai. Nós somos pecadores, Senhor. Nós ofendemos a Tua santidade, Pai. Nós nos desviamos de Ti, Pai, com muita facilidade, Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Socorre-nos, Senhor. Entregamos a vida da nossa irmã Andréia, Pai, que hoje sepultou o seu pai. Conforte o coração dela, da sua família. Entregamos, Pai, a netinha de Daniel em Tuas mãos. Dê saúde a Sofia, Pai. Os demais enfermos, Pai, que estão em recuperação. Entregamos os corações que tiveram perdas, Senhor.
conforte, encha da tua graça, ajude, Senhor. Ó Santo Espírito de Deus, visita-nos de novo, Pai. Visita o teu povo, salva este bairro, esta cidade, toma o nosso país em tuas mãos, Pai. Abençoe os missionários, Senhor. Cuida do teu povo. Cuida das autoridades civis e militares do nosso país. Traz quebrantamento, Pai, ao nosso coração. Fala conosco nesta noite, Pai. Encha-nos do teu Espírito, ministra aos nossos corações, Pai. No nome do Senhor Jesus. Amém. Vou passar a palavra então para o William, apresentar o nosso pregador, a sua esposa. Que Deus continue nos abençoando. Pega um daqui. Tá. Vem cá, por favor, Felipe. O azul. Ele é meu amigo já, graças a Deus, fui no casamento dele, comi muito. Nunca levei tanto docinho para casa. E lá podia ter aquele... Saudade. Felipe é da Oceânica. Quem não conhece também, Letícia já foi da nossa igreja. Felipe veio no Arraial e pegou, levou para o Oceânica. Tô brincando. Tô brincando, mentira. Tô brincando. Mas Letícia é uma benção, minha amiga. E graças a Deus que você está aqui. Estou muito feliz. Vamos orar aqui. Já falei que você é do Oceânica, não já? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela vida do Felipe, Senhor. Senhor, continue usando ele, Senhor. Pai, que nesse momento, Pai, que só o Senhor fale, Senhor, através da boca dele, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, o Senhor continue, Senhor, abençoando. Amém. Eu não vou orar muito porque é hora do pregador, né? Você vai ficar... Valeu, cara. Pô, galera, uma alegria, um prazer estar aqui com vocês. Vocês já, enfim, já conhecem, a maioria já deve conhecer a Lê, né? Eu sou o Felipe, pastorei os jovens ali na Oceânica. Estamos eu, a Lê, a nossa filhinha Manu, ali de 5 meses já. Uma alegria para a gente estar aqui, uma honra. Essa noite, cara, o William falou que vocês estão, né, estudando aí alguns jovens que a gente encontra na palavra, e ele me deu esse desafio aí. Ele falou, você pode escolher Daniel ou Timóteo. Eu falei, eu acho que o menos arriscado é Timóteo. E aí eu queria ler com vocês um texto que está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. É o texto que eu queria ler com vocês, queria compartilhar essa noite. Só que antes da gente ler esse texto, eu queria fazer uma oração mesmo, assim, para que Deus, mais uma vez, fale ao nosso coração. Quero pedir para que você agora tente aquietar mesmo agora a tua vida, a tua alma, para que Deus fale com você, para que a gente saia daqui transformado mais uma vez, assim. Não faz o menor sentido a gente vir para um lugar como esse, né? Uma galera jovem que vem para ouvir a palavra, vem para adorar a Deus, e a gente sair daqui da mesma forma. Então, assim, tenta se colocar agora diante de Deus. E eu queria fazer uma oração antes da gente ler, beleza? O texto é 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 15. Vamos fazer só uma oração. Senhor, muito obrigado pela tua presença aqui. A gente quer te agradecer, Senhor. Muito obrigado porque você tem falado ao coração dessa galera, Senhor. Você tem levantado jovens aqui nesse lugar que amam Jesus com todo o coração. Que alegria, Senhor, a gente poder ver que existem irmãos nossos assim, que se comprometem, que se dedicam, que querem ver a sua igreja, Senhor, crescendo, que querem ver o seu reino realmente se estabelecendo nesse mundo caído. A gente te agradece, te louva com todo o nosso coração, Senhor. Nesse momento agora fala profundamente ao nosso coração, que a gente saia daqui realmente, Senhor, transformado, impactado pela Tua palavra, que a gente saia daqui apaixonado, Senhor, querendo Te buscar cada vez mais no nosso dia a dia, enquanto a gente vive, Senhor, os nossos dias nesse mundo. Fala com a gente agora enquanto a gente lê a Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra mude completamente a nossa vida, impacte mesmo o nosso coração de verdade, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. O texto diz assim:
procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Só esse trecho. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Isso aqui são palavras de Paulo ao seu companheiro Timóteo. Essa noite a gente vai falar de Timóteo, um cara que teve um impacto gigantesco no início da igreja, mesmo sendo alguém muito jovem. Você já deve saber que Timóteo foi um pupilo de Paulo, foi um grande ajudador do apóstolo. Ele foi tão importante para a vida do apóstolo Paulo que a gente vai ver que Paulo escreve 2 cartas para Timóteo, que são as cartas de 1ª e 2ª Timóteo. A Bíblia mostra para a gente como que Paulo conheceu esse cara. Você vai ver em Atos capítulo 16, versos 1 e 2, Paulo estava na sua 2ª viagem missionária, e aí Lucas, relatando esse momento, ele vai dizer para a gente, em Atos capítulo 16, versos 1 e 2, Paulo chegou a Derbe, depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio, da região que Timóteo vivia, davam bom testemunho dele. Quem era Timóteo aqui? Por essas palavras a gente vai ver que ele foi um cara que nasceu em Listra, ele tinha um pai que era grego, uma mãe que era judia. Então por aí a gente vai ver que ele foi um cara criado na fé judaica. Ele era um cara que era familiarizado com as escrituras. E aí Paulo, conhecendo Timóteo aqui, nesse momento, ele vai fazer dele um companheiro nessa 2ª viagem. E aí Timóteo, a partir de então, vai permanecer com Paulo. A partir desse momento, Timóteo vai começar a dar os primeiros passos nesse ministério para o qual Deus tinha chamado a sua vida. A sua vida aqui começa a tomar um rumo maravilhoso, apesar de todas as dificuldades e perseguições que ele ainda ia enfrentar, e ele nem fazia ideia ainda nesse momento. Timóteo aqui vai ajudar Paulo já na evangelização da Macedônia e da Acaia. Aqui vai acontecer aquela história que a gente conhece bem. Paulo entrou, tem uma visão, e aí ele vê ali um homem falando para ele, passe a Macedônia. Paulo queria ir para um outro lugar, e aí então Paulo sobe, e aí ele vai levar Timóteo nessa viagem. Então Timóteo vai ajudar Paulo a evangelizar a Macedônia, vai ajudar Paulo a evangelizar na Acaia, ele vai ajudar Paulo nos 3 anos em que Paulo vai pregar lá em Efésios, em Éfeso, na igreja dos Efésios, e lá Timóteo vai conhecer ainda melhor essa cidade. Por isso que depois Paulo vai nomear Timóteo um dos pastores da igreja lá de Éfeso. E aí a gente vai perceber, os estudiosos vão falar que Timóteo tinha aproximadamente 30 anos de idade quando Paulo passa o pastorado da igreja de Éfeso para Timóteo. Além disso, a gente vai ver várias outras coisas que Timóteo fez. Ele teve com Paulo lá em Roma, quando Paulo foi preso pela primeira vez. Paulo vai citar o nome de Timóteo na introdução das cartas aos Colossenses e de Filemão. Depois que Paulo é libertado, Timóteo vai viajar com Paulo, ele vai ficar lá em Éfeso para resolver várias dificuldades e problemas que tinham surgido enquanto Paulo vai voltar à Macedônia para visitar os seus irmãos. Já no fim da vida do apóstolo Paulo, Timóteo vai encontrar Paulo lá em Roma, e o próprio Timóteo vai ser preso, e depois, mais tarde, ele vai voltar à liberdade. Cara, Timóteo foi um cara que ele impactou tanto o seu tempo, ele foi tão importante para a vida de Paulo, que ele vai ser citado nas cartas de Romanos, de Coríntios, de Filipenses, de Colossenses, de Tessalonicenses, de Filemão e até de Hebreus. Você consegue imaginar vários livros da Bíblia, da Escritura Sagrada, que vão citar o nome desse cara? Claramente, ele foi alguém de profunda relevância e muito impacto ali no seu tempo, mesmo sendo muito jovem. Ainda muito jovem, ele foi um cara de extrema importância para o Evangelho. E aí a gente vai para a palavra e a gente vai ver que característica chama atenção na vida desse cara. E a palavra vai deixar isso muito claro para a gente. Que características saltam aos nossos olhos quando a gente vai ler a palavra, que fazem de Timóteo um cara assim? Timóteo era um cara crente. Ele era um cara que amava Jesus, ele era um discípulo de Jesus. O texto vai dizer isso, ele era um discípulo. E vai dizer que ele era um discípulo
tão sério, amava tanto a Jesus, era um cara que realmente cria no evangelho, que os irmãos da sua região e da região vizinha, Listra e Icônio, davam um bom testemunho dele. Era um cara que todo mundo na região olhava e falava, pô, esse cara é discípulo mesmo. Esse cara crê em Jesus de verdade. Por isso Paulo vai levar ele. Só que aí, entre esse momento que Paulo conhece Timóteo, e a gente vê que ele dá um bom testemunho para as pessoas que o conheciam, até esse momento agora que Paulo está escrevendo essas palavras aqui na segunda carta aos Timóteo, a segunda carta a Timóteo, alguns anos se passam. Alguns anos se passam. E esse tempo em que Paulo conhece, e aí todas essas coisas acontecem na vida de Timóteo, enquanto ele acompanha o apóstolo Paulo, acontecem todas essas coisas que a gente está falando, que a gente sabe a respeito da vida desse discípulo amado. Paulo agora aqui nessa segunda carta a Timóteo, ele precisa lutar contra vários falsos ensinos que começaram a surgir naquele tempo em várias igrejas, depois que elas receberam o verdadeiro evangelho. O que a gente percebe com essa lacuna de tempo e agora vendo essas palavras de Paulo para o seu discípulo Timóteo? Diante de Deus, o que faz a gente ter uma vida realmente relevante, que faz diferença, que causa um impacto na vida das pessoas, não é apenas você começar bem, mas é você manter a sua fé. Ele era um discípulo, realmente, lá no início de tudo, quando Paulo conheceu, as pessoas davam bom testemunho, mas a partir dali começou toda a sua trajetória. Ele vai ser um cara que realmente vai ajudar muito o apóstolo Paulo. Só que agora a gente vê aqui uma segunda carta que o apóstolo tem que escrever para ele, para que ele realmente se mantivesse firme. E aí são essas palavras, é sobre isso que a gente lê nesse trecho aqui de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Procure, Timóteo, apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Por mais que Timóteo tivesse sido altamente importante, altamente relevante, altamente imprescindível para o ministério de Paulo, se ele não mantivesse essas coisas no seu coração, ele não seria apresentado a Deus como um obreiro aprovado lá no fim de tudo, como um servo que realmente faz o que Deus quer da sua vida. Cara, você consegue perceber a profundidade dessa parada aqui? O que está rolando aqui? A maioria dos jovens quer impactar o mundo. A gente quer fazer a diferença. A gente quer sair dali e a gente quer que a nossa vida realmente seja relevante. A gente quer pregar o evangelho e quer que as pessoas se ajoelhem na nossa frente, tamanho poder do Espírito que está no nosso coração e todas essas coisas. Só que mais importante do que o que a gente quer para a nossa vida é o que Deus quer para a nossa vida. E esse é um princípio bíblico que vale para todas as áreas da nossa existência. Para todas as áreas. Em todos os desejos que você possa ter, todos os sonhos que você possa ter, todos os planos que você possa pensar para a sua vida. As características que fazem de nós, pessoas aprovadas por Deus e para Deus, como servos, são uma contínua vida santa e uma vida que ama a palavra até o fim. Não só em algum momento, não só no início da nossa caminhada, não só de forma pontual, não só nos cultos que a gente vem aqui, dos jovens, da galera da Batista. Não adianta apenas começar, a gente precisa ir até o fim. E infelizmente isso é uma parada que a nossa geração não está muito acostumada. Uma geração que passa pela primeira dificuldade, já quer desistir, já quer desanimar, enfim, já não quer mais prosseguir com aquilo que começou. E eu queria falar sobre essas duas características que Paulo vai dizer aqui para Timóteo. Ele vai dizer sobre alguém que não tenha do que se envergonhar e sobre manejar corretamente a palavra da verdade. Primeira coisa que a gente vai ver aqui é isso. Ele vai dizer, um obreiro que não tem do que se envergonhar. Isso significa que ser aprovado por Deus leva a gente a uma conduta santa. Existem dois aspectos aqui nessa ideia de não ter do que se envergonhar. Alguém que não tem do que se envergonhar significa que eu preciso viver uma vida em que eu, no primeiro momento, não sinta vergonha daquilo que eu creio. Então, eu tenho uma vida que não tem do que se envergonhar. Eu tenho uma vida que
Eu não preciso ter vergonha da fé que eu tenho em Jesus, mas tem também o segundo aspecto, que é a gente viver uma vida em que a gente não cause vergonha para aquilo que a gente crê. Então eu vivo também uma vida em que eu vou prestar atenção na minha conduta, porque agora Jesus me salvou, Ele é tudo para mim, e agora eu vou viver de forma santa, não tendo do que me envergonhar. Eu não vou envergonhar agora esse evangelho. Esse primeiro aspecto aqui, que é eu não sentir vergonha daquilo que eu creio, leva a gente a crer no poder do evangelho. A gente começa a entender que não existe motivo de vergonha em a gente conhecer a Deus. Para o apóstolo Paulo, o evangelho era tão poderoso que não existia motivo nenhum de vergonha em ser um instrumento de Deus para proclamar esse evangelho. Olha o que ele escreve em Romanos capítulo 1, verso 16. Não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí a gente vai para o segundo aspecto, e eu queria focar nele. A gente precisa viver uma vida que não envergonhe o evangelho. E isso significa buscar uma vida santa. Quando a gente vai para a palavra, a gente vai perceber que toda ela ensina a gente a viver dessa forma. A Bíblia sempre chama a gente a viver de acordo com a vontade de Deus. Ele deseja que eu e você sejamos santos. Isso é uma ordenança dele. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu um vínculo entre a sua santidade e a santidade do seu povo. Quando você lê o livro de Levítico, lá no capítulo 19, verso 2, ele diz o seguinte, falando para Moisés: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. O plano de redenção de Deus tinha como objetivo desfazer todo o estrago que a queda tinha causado no ser humano e renovar a imagem de Deus no ser humano. Ele cria o homem e a mulher de acordo com a sua imagem e semelhança. O homem e a mulher pecam, aí vem a queda. Deus quer refazer isso, então ele escolhe um povo, o povo de Israel. Esse povo escolhido, redimido, é o povo que seria transformado, separado, ele seria santificado, ele seria chamado à santidade para novamente refletir essa imagem perdida. É isso que Deus está querendo do seu povo. Santidade é um dos atributos comunicáveis de Deus a nós. Tipo o amor. O que significa isso? Deus tem vários atributos. Ele é gigantesco, ele é imenso. Alguns desses atributos são comunicáveis a gente. Eu e você amamos. Por quê? Porque Deus ama. Isso significa nós sermos imagem e semelhança de Deus. Deus chama a gente para ser santo, porque Ele é santo. Mas repara, Deus não chama você para ser onipotente, porque Ele é onipotente. Você nunca ia conseguir ser. Ele não chama você para ser onisciente, porque Ele é onisciente. Existem limitações nisso, mas alguns atributos Deus comunica a nós, e a santidade é um deles, e é um dos mais importantes. Ele pede para cada um de nós: sejam santos, porque eu sou santo. E isso é muito significativo e é maravilhoso, porque mostra que é totalmente possível a gente viver dessa forma. Ser santo significa abandonar todos os hábitos, todas as práticas de pecado deliberado, de pecado intencional. A gente sabe que é errado, a gente sabe que desagrada o nosso Deus, só que a gente continua fazendo aquilo sem temor nenhum no nosso coração. E esse processo de santificação é quando a gente busca viver de acordo com a palavra de Deus, agora refletindo a nova natureza que Jesus deu para cada um de nós. Vida santa é a consequência para todo aquele que crê e ama Jesus. E aqui a gente vai ver que existe a parte da responsabilidade humana nesse processo. A palavra de Deus, a Bíblia ensina a gente a viver de forma consistente com a nova identidade, com a nova natureza que Jesus Cristo conquistou para cada um de nós. Esse processo de crescer em santidade exige a cooperação e a nossa plena participação, a participação do cristão no processo. E Deus é tão bom que Ele deu meios para que a gente busque a santidade na nossa vida. Por exemplo, com a Bíblia Sagrada. A gente precisa aprender a ler esse livro aqui todos os dias da nossa vida, com a oração, que é o momento em que a gente se comunica com esse Deus. Com esses meios, a gente consegue renovar a nossa mente, estudando a palavra, meditando na palavra. Na palavra, a gente vai perceber que a gente pode exercer os dons que Deus dá para cada um de nós, os dons espirituais. Por isso é muito importante uma igreja local, que você possa servir, que você possa fazer parte.
O que é importante aqui é que todos os que foram regenerados pelo Espírito, todos os que foram salvos por Jesus, são chamados a viverem uma vida santa. E aí Jesus vai ensinar algo que é maravilhoso para cada um de nós, que é uma excelente notícia. João, capítulo 14, verso 26, Jesus falando para os seus discípulos o seguinte: o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas essas coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Sabe o que isso aqui mostra para a gente, ensina para a gente? Que o Espírito Santo tem um papel que é fundamental nesse processo da nossa santidade, da nossa santificação. E aqui a gente vai ver que tem um papel também do Espírito Santo nesse processo. Eu e você, como cristãos, temos a nossa responsabilidade sim, mas a gente vai ver que o Espírito Santo vai ajudar a gente. Ele é esse conselheiro enviado para continuar a obra de Jesus aqui na terra. Ele é quem ensina para a gente as coisas de Deus e faz com que as coisas de Deus façam sentido para a gente. Sabe por que você está aqui essa noite entendendo essas coisas e talvez até acreditando no que eu estou falando para você? Porque o Espírito Santo mostrou isso para você. Ele revelou isso para o seu coração. Provavelmente você conhece pessoas lá de fora do seu trabalho, da sua faculdade, do meio que você vive, que não conhecem Jesus, que não creem em Jesus, que vão achar que essas coisas aqui, da palavra não fazem o menor sentido. Se elas fazem sentido para a gente, é porque o Espírito Santo mostrou isso para cada um de nós. E a palavra vai dizer que Ele é quem vai lembrar tudo aquilo que Jesus nos ensinou. É o Espírito Santo que convence a gente do pecado, que mostra para a gente a verdade, que ajuda a gente em todas as dificuldades que a gente possa ter. Ele é essencial na nossa santificação. E aí eu lembro aqui de uma frase que Agostinho de Hipona, século IV, vai dizer, e é maravilhosa para a gente. Ele diz o seguinte: Deus nos dá aquilo que Ele ordena. Deus nos dá aquilo que Ele ordena. Deus ordena da gente santidade. Ele dá para a gente o Espírito Santo que vai ajudar a gente nesse processo. E isso é maravilhoso. Em paralelo à nossa responsabilidade, a responsabilidade humana, existe aqui uma obra totalmente necessária realizada pelo Espírito Santo no coração do cristão que é regenerado, que vai ajudar esse cristão regenerado na caminhada em busca de uma vida santa. Se não fosse assim, seria impossível. Se não fosse assim, seria muito difícil para a gente a caminhada com Jesus. E aí, a gente agora voltando para o texto, para aquilo que Paulo está exortando o seu discípulo amado a fazer. Paulo pode escrever então para Timóteo com tranquilidade, para ele procurar apresentar-se a Deus aprovado, sem ter do que se envergonhar. Sem ter do que se envergonhar. Porque só é possível viver sem ter do que se envergonhar, vivendo uma vida santa. Vivendo uma vida cheia da presença do Espírito. E aí Paulo vai continuar dizendo que também é alguém que maneja corretamente a palavra da verdade. E é o segundo ponto aqui. E isso significa para a gente que ser aprovado por Deus leva a gente a amar a palavra de Deus. A amar a Bíblia, as Escrituras. A maioria dos textos da Bíblia que falam a respeito da palavra de Deus, da lei de Deus, das vontades dele para cada um de nós, os crentes, vão se referir a ela com um profundo desejo, com um profundo prazer por ela. E isso é maravilhoso, eu queria muito que você prestasse atenção nisso. Quando você lê, por exemplo, os Salmos, Salmo 119, o verso 47, o salmista diz: tenho prazer nos teus mandamentos, eu os amo. Depois, no mesmo capítulo desse salmo, no verso 97, o salmista vai dizer: como eu amo a tua lei, eu medito nela o dia inteiro. Vários salmos você vai ler o salmista descrevendo a palavra dessa forma, com profundo interesse, com profundo prazer, com profundo desejo pelas palavras que estão aqui, que trazem vida para o meu coração e para o seu. E isso é maravilhoso. Aqui no Novo Testamento a gente vai ver a mesma coisa acontecendo. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, lá na carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6, ele diz o seguinte: vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo.
Paulo está dizendo aqui para os Tessalonicenses que agora eles estão vivendo uma vida que exala o Evangelho, que reflete o Evangelho, o amor de Jesus, que realmente transformou o seu coração, porque quando eles receberam o Evangelho pregado pelo apóstolo, eles receberam com muita alegria. Cara, que maneiro isso! O apóstolo entendia que a palavra de Deus deveria ser entendida, deveria ser realmente trazida para o coração. Por isso ele faz essa referência às emoções de verdade. E isso é muito significativo, porque na vida cristã, a intenção do nosso coração faz toda a diferença. O desejo que a gente tem, a vontade que a gente tem pela palavra, vai fazer toda a diferença. Paulo entendia isso, ele entendia que a palavra deveria ser entendida de fato, mas também vivida. Por isso ele vai falar sobre manejar corretamente. Na cabeça dele aqui, ele entendia que se o evangelho verdadeiro fosse corrompido pelo menor ponto possível, ele já não seria mais o evangelho. E a gente vai ver que em várias cartas ele vai ter que ser enfático quando ele vai lutar contra os falsos ensinamentos. Porque o evangelho era totalmente suficiente. O que Jesus tinha feito por cada um de nós e fez de fato é totalmente suficiente. Mas naquela época existia mesmo a briga de vários gregos ou então judeus querendo acrescentar alguma coisinha. O evangelho é suficiente, mas você também precisa observar as práticas judaizantes. Não! Paulo vai combater essas coisas. Então o evangelho verdadeiro não pode ser alterado, não pode ser mudado, não pode ser corrompido. E em segundo lugar também, se o evangelho não fosse vivido, não faria sentido nenhum. O evangelho não poderia ser mexido, corrompido, mas ele também deveria ser aplicado ao coração. Não adianta eu e você termos um conhecimento profundo, sabermos tudo a respeito da palavra, sabermos tudo a respeito do contexto histórico, literário ou qualquer outra coisa, se isso aqui não entrar no nosso coração e amanhã, quando a gente acordar, não fizer diferença na nossa vida. É isso que Paulo está orientando Timóteo a fazer. Manejar corretamente a palavra da verdade. Entender os princípios bíblicos de verdade, mas para ser capaz de viver por esses princípios. E além disso, poder ensinar a outros também, só que sem distorção nenhuma. Inclusive para a igreja agora a qual ele estava pastoreando, lá em Éfeso. Esse discípulo amado. Paulo sabia da suficiência, do poder das Escrituras. Por exemplo, nesse exemplo aqui mesmo, dos Tessalonicenses, quando Paulo está nessa segunda viagem aqui para pregar o Evangelho, é quando Timóteo vai com ele. Lembra que a gente falou no início aqui dessa noite? Quando Paulo começa a pregar o Evangelho lá em Tessalônica, Timóteo está acompanhando já Paulo. Isso está acontecendo na segunda viagem missionária. E repara, quando Paulo depois vai escrever para os Tessalonicenses, e você vai perceber isso na primeira carta dos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5, olha o que Paulo vai dizer para eles. O nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. O apóstolo está dizendo para eles aqui que o evangelho foi pregado para eles com poder, com convicção. Esse poder que o evangelho tem foi tão forte na vida dessa galera, foi tão profundo, que eles se tornaram imitadores do Senhor, eles se tornaram imitadores de Jesus. A vida deles foi completamente transformada, porque o evangelho tinha esse poder de fato. Ainda que eles viessem a passar depois por perseguições, porque a igreja de Tessalônica foi muito perseguida, eles ainda assim viveram de tal forma que eles conseguiram ainda espalhar essa mensagem. Isso foi tão significativo que esses crentes, Paulo vai escrever isso nessa carta, depois se você puder, você continua lendo aí em 1 Tessalonicenses, vale a pena, uma leitura rápida e é muito maneira. Foi tão significativo que eles se tornaram um modelo de cristãos em toda a Macedônia e a Acaia. O evangelho tem tanto poder, ele é tão suficiente que Paulo pregou esse evangelho, vários tessalonicenses se converteram, Timóteo estava do lado de Paulo quando isso tudo aqui aconteceu, e depois isso aqui continuou no coração dos tessalonicenses a ponto deles serem um modelo para toda a Macedônia e a Acaia. Eu vou tentar ilustrar para você entender o que aconteceu aqui. É como se alguém chegasse por aqui para pegar o evangelho. Imagina que ninguém aqui conhece o evangelho verdadeiro de Jesus. Ninguém conhece. Vem alguém aqui e
prega esse evangelho pela primeira vez, toda essa galera que está aqui ouvindo pela primeira vez é tão impactada, é tão transformada, é tão mudada, que a partir desse momento começa a viver de uma forma completamente diferente, transformada, e essa transformação é tão evidente que se torna modelo para toda Niterói e todo o Rio. É isso que aconteceu lá no Tessalonicenses. Cara, isso não é maneiro pra caramba. É o poder do Evangelho, é o poder da palavra. O Evangelho tem poder com toda a simplicidade que ele tem, com toda a verdade que ele tem. Por isso é necessário a gente manejar corretamente a palavra de Deus. Quando a gente vai ler o livro de Atos, a gente vai ver ali homens de Deus, discípulos de Jesus, que amavam de verdade Jesus, e eles se propuseram a apenas pregar a mensagem do Evangelho. Eles se propuseram a apenas espalhar a mensagem de que Jesus é o Cristo, Ele é Salvador. Se a gente crê nesse Jesus, a gente vai ter o perdão dos pecados e a salvação para a vida eterna. Era essa a pregação daquela galera lá no início, na igreja primitiva. Eles chegavam em algum lugar e eles provavam, se eles estivessem falando para judeus, eles iam provar que Jesus era aquele Messias esperado, que havia de vir e nele estava a salvação. Se eles estivessem pregando para gentio, eles iam falar que Jesus é a salvação para a alma de todo aquele que cresce nele. Eles só pregavam assim, e o livro de Atos vai ensinando que muitos vão se convertendo, porque a palavra ia se espalhando, muita gente entregava a vida para Jesus, e mesmo enfrentando muita inveja de todos os judeus, que achavam que o privilégio da salvação era só dos judeus, ou então de muitos gentios, que quando se convertiam, apesar de ter um pensamento filosófico muito entranhado na cabeça deles, que Paulo toda hora tem que ficar combatendo. Isso é maravilhoso. Porque o Evangelho tem poder, a palavra de Jesus tem poder, a palavra era pregada e vidas se convertiam. A palavra tem poder para transformar qualquer vida. Por isso agora Paulo está escrevendo aqui para o seu pupilo, que quem é aprovado maneja corretamente a palavra da verdade. Paulo só precisava escrever isso. Timóteo tinha vivenciado todas essas coisas que eu acabei de falar junto do apóstolo. Ele tinha visto com seus próprios olhos. Ele só precisava agora ser relembrado dessa verdade. Ele precisava trazer isso de volta para o seu coração. Ser aprovado por Deus leva a gente a amar a palavra, a manejar essa palavra corretamente. Dito isso, todas essas coisas que o texto pode ensinar para a gente, se você quer realmente viver uma vida que impacta a sua geração, que faz a diferença para as pessoas que estão perto de você, à sua volta, no seu dia a dia. Se você quer realmente ser alguém importante nas mãos de Deus, então a gente precisa fazer duas coisas. Em primeiro lugar, a gente precisa viver uma vida santa. Viver uma vida santa. Como a gente falou, é um processo que depende totalmente da ajuda do Espírito Santo. Mas existe também a nossa responsabilidade, a responsabilidade humana. Aqui é que vai entrar a doutrina da perseverança dos santos. Significa que nós, cristãos, que amamos Jesus, a gente vai ter que perseverar até o fim. Uma vez que a gente entende o que Jesus fez por cada um de nós. Agora a gente tem uma nova identidade. Agora a gente tem um novo coração, a gente é uma nova criatura. Hebreus capítulo 10, versos 35 e 36, o escritor diz assim: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Essa confiança será ricamente recompensada. Não abram mão dessa fé. Não desanimem. Mesmo que vocês sejam perseguidos, e ele continua, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Existe a nossa parte. A gente hoje busca uma vida santa porque a gente ama Jesus e a gente sabe que isso agrada o seu coração. A gente obedece a sua palavra porque a gente hoje vive esse processo de se transformar cada vez mais, a cada dia, a imagem do nosso Salvador, o nosso Jesus Cristo, o nosso Deus amado. A gente é chamado para ser santo. E o Espírito Santo vai ajudar a gente nessa caminhada. Lembra daquilo que eu falei há pouco tempo aqui? Deus nos dá o que Ele ordena. E isso é maravilhoso. Então você pode ter certeza que é possível.
Talvez você esteja lutando contra algum pecado muito brabo na tua vida, no teu dia a dia. Talvez esteja difícil mesmo você viver todos os dias assim. Mas não desanima, porque é possível. Deus ajuda a gente nessa tarefa. Ele ajuda a gente nessa caminhada. E isso é maravilhoso demais. Não é por legalismo, cara. É por amor a Jesus. É por a gente entender o que Ele fez por cada um de nós. É possível viver uma vida santa. E isso aqui, abrindo um parênteses, não tem a ver com anular a nossa personalidade. Às vezes a gente tem uma ideia meio errada de santidade. Você deve concordar comigo, assim. A gente vê uma pessoa toda certinha, calminha, mansa. Aí o que a gente fala? Fulano é santo. Ele é um santo. A santidade bíblica não tem nada a ver com isso. Santidade bíblica é a gente se transformar cada vez mais com o nosso Salvador, com o nosso Jesus. É a gente ser separado. Isso aqui tem a ver com o processo, mas tem a ver também com uma posição da gente cada vez mais ser transformado à imagem do nosso Salvador. Repara, a gente tem uma nova identidade como cristão, sim. Jesus transforma a nossa vida. E a gente tem a nossa personalidade, pô. Tem gente que é mais alegre, tem gente que é mais feliz, tem gente que é mais introvertida. Não é para você mudar isso, não. É para a gente ser santo com a personalidade que Deus deu para cada um de nós. Isso faz parte do corpo, faz parte do reino. Isso é maravilhoso. É para a gente aprender a ser santo no nosso dia a dia, lá na nossa faculdade, quando a gente estiver conversando com alguém que não é crente, lá com o nosso amigo, quando ele oferecer alguma coisa que a gente sabe que não agrada a Deus, lá no nosso quarto, quando a gente estiver sozinho de madrugada, acessando algum site errado. É para a gente aprender a ser santo em todas essas situações. A gente não faz isso por obrigação, a gente faz isso por amor a Jesus, pelo que Ele fez por cada um de nós naquela cruz. E a segunda coisa, a gente precisa aprender a amar a palavra de Deus. A gente precisa criar uma rotina mesmo de leitura da Bíblia. A Bíblia precisa ser lida diariamente. A gente tem que ler sempre esse livro aqui. É isso aqui que traz vida para a gente, é isso aqui que vai trazer alegria, é isso aqui que vai ajudar a gente na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Se você não conseguir ler diariamente, tenta se esforçar para ler frequentemente. A leitura da palavra precisa ser um hábito na vida de qualquer cristão, cara. Qualquer cristão. Quando você está com fome, o que você faz? Você come. Certo? Só que você só come quando está com fome. Talvez sim. Mas eu vou te falar que todos os dias, eu tenho um horário ali mais ou menos pré-definido para eu comer. Porque eu sei que eu preciso comer, mesmo quando eu não estou com fome. Comer é uma necessidade de cada ser humano. Espiritualmente falando, ler a palavra é uma necessidade para todos nós. A gente precisa ler, ainda que em algum momento a gente talvez não esteja com tanta vontade assim, ainda que em algum momento talvez a gente não esteja com aquele ânimo todo que a gente gostaria, mas a leitura da palavra precisa ser um hábito para cada um de nós. A gente precisa buscar, a gente precisa se apaixonar, a gente precisa trazer isso para o nosso coração com desejo, com prazer, com alegria, com entusiasmo. A gente precisa crer de verdade que essa palavra aqui, ela tem poder, e a gente precisa crer nesse poder. Quando a gente vai para a própria palavra, a gente vai perceber que Deus criou todas as coisas a partir do nada, pelo poder da sua palavra. Não existia nada, Deus falou, haja, e as coisas vieram à existência. Isso é muito incrível. Esse é o Deus que a gente tem. E esse é o poder que essa palavra tem. A palavra de Deus hoje está registrada aqui nesse livro. Tudo aquilo que Ele quer que eu e você conheçamos a respeito do seu caráter, a respeito do seu ser, a respeito dos seus desejos e vontades está aqui nesse livro. E isso é um privilégio que eu e você temos hoje. Por isso a própria palavra vai ensinar que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu não sei como é que você ouve esse tipo de coisa no seu coração, enfim, com os seus ouvidos, quando você ouve Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Em alguns momentos pode ser que alguém possa pensar, pô, isso traz uma ideia meio de alguma coisa antiquada, né? Deus é o mesmo, poxa, há tanto tempo já, milhares de anos se passam. Parece que Ele não se renova, parece que Ele não muda. Parece assim, uma impressão de alguma coisa velha. Mas a gente precisa entender isso de uma forma completamente oposta. Deus é o mesmo hoje. Isso significa que o mesmo Deus que criou tudo a partir do nada, apenas pela sua palavra, Ele pode continuar criando hoje.
é o mesmo Deus que estava lá no início de todas as coisas. Ele ser o mesmo ontem, hoje e eternamente significa que Ele pode transformar vidas hoje. Significa que Ele pode curar doenças hoje. Significa que Ele pode continuar trazendo um morto à vida hoje, aqui, agora. Significa que Ele pode mudar o seu passado hoje. Significa que Ele pode perdoar hoje. Significa que Ele pode salvar um pecador hoje. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre assim. Isso é maravilhoso demais. Esse poder transformou completamente a nossa vida e a gente não pode se esquecer dessa verdade. A palavra do nosso Deus, do nosso Salvador tem poder. Por isso os apóstolos lá em Atos apenas pregavam. Eles só pregavam, eles tinham certeza do poder que a palavra tinha, e apenas a pregação levava aqueles ouvintes ao arrependimento e ao desejo de ter Jesus nas suas vidas. Você crê nisso? Você crê nisso com todo o seu coração? Você crê que essa palavra aqui de verdade, ela tem esse poder hoje? Isso é maravilhoso demais. Isso é maravilhoso demais. Por isso a gente precisa amar as Escrituras com todo o nosso coração. Eu quero concluir dizendo a respeito da vida de Timóteo. Ele certamente foi alguém de profunda relevância, como a gente falou no início aqui, impacto lá no seu tempo. Mesmo sendo um cara jovem, ele foi alguém de extrema importância para o Evangelho. E como a gente falou, o que fez de Timóteo ser essa pessoa? Ele era crente, ele era um discípulo de Jesus, ele amava Jesus. Mas como a gente falou, não bastava apenas ele começar bem. Era necessário ele permanecer assim. Era necessário ele ir assim até o fim. Repara uma coisa, o que fez dele alguém relevante, o que fez dele alguém com uma vida que impactou o seu tempo, não foi o fato dele ser jovem, não. Foi o fato dele amar Jesus. Foi o fato dele realmente ser crente, dele amar o seu Salvador. Por isso Paulo vai escrever isso para o seu discípulo amado. Procure, Timóteo, apresentar-se a Deus aprovado, continua vivendo essa vida, esse evangelho que você viu com seus próprios olhos, com todo o poder, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Eu e você só vamos manter uma vida relevante enquanto a gente mantiver o nosso coração na presença de Jesus. A gente só vai ter uma vida que realmente faz diferença nesse mundo caído. Se a gente viver em santidade e amar a palavra, trazendo a palavra para o coração mesmo, fazendo com que isso aqui faça diferença na minha própria vida, antes de fazer diferença na vida dos outros ao meu redor. Só o verdadeiro evangelho pode fazer isso com a nossa vida. Só o verdadeiro evangelho pode transformar a gente e manter a gente até o fim de tudo, até o fim da nossa existência nesse mundo. Por isso a gente precisa olhar mesmo para Jesus. A gente precisa olhar para Jesus e só para Jesus. Só Ele que importa. Ele é totalmente suficiente. Só Ele pode transformar a gente. Só Ele pode manter a gente firme até o fim. Só assim a gente vai conseguir viver realmente vidas que transformam completamente a nossa geração. E que seja assim, amém? Que seja assim. Que Deus abençoe muito a sua vida. Amém. Coloca de pé. Vamos louvar. Mas antes, pode se colocar de pé. Isso. Não vou demorar, não. Se a minha esposa não me conta que a Bia estava orando, eu não ia descobrir nunca. Porque hoje eu estou usando um fone diferente do que eu geralmente uso. E esse fone não me deixa ouvir nada além daquilo que está nele. E a voz dela não estava nele. Então, seria uma surpresa se ela não me falasse que a Bia estava orando e que eu continuei cantando. Então, falei com a Bia ali, pedi perdão a ela, mas são coisas que acontecem, ossos do ofício. Vamos louvar ao Senhor, continuar agradecendo a Ele por aquilo que Ele é para nós. Mas de ti mais de
Você pode dizer? E menos de mim, oh, e menos de mim, e menos de mim, oh, e menos de mim, mais de ti, mais de ti. Diga aí menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Levante suas mãos ao céu e diga que ele cresça. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Diga mais uma vez, mais de ti, mais de ti, mais de ti, menos de nós e menos de mim, e menos de mim, oh, oh, e menos de mim, oh, oh, e menos de mim. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servos de Só todos igreja, os diga. irmãos. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos. Mais uma vez, que ele cresça. E todo seu amor,
infinita humildade, servo de todos os irmãos. Filipinho, quando estava pregando, aí ele falou sobre o evangelho. Eu estava pensando uma parada muito doida. Na segunda carta de Timóteo, ele está no fim da vida. Ele está ali numa prisão. Uns acreditam que foi uma prisão mais aberta, outros acreditam que foi um cativeiro, não sei como. Mas, cara, ele está no fim. Ele está escrevendo para Timóteo. Timóteo, pensa bem, eu estou te dando umas ordenanças. O quão o evangelho é precioso, o quão o evangelho é importante. Como o Filipinho falou bem, eu não sei como tem sido essa semana. Será que você orou a Deus, leu sobre esse evangelho, que é tipo uma dinamite? Será que você buscou esse evangelho, pediu a Deus, Senhor, limpa, Senhor, me ajuda, Senhor, por favor. Eu estava na célula semana passada para terminar, e a gente estava falando como que a palavra é importante, a palavra de Deus. E a gente tem vivido um tempo de muita ansiedade, eu também tenho vivido esse tempo, e às vezes a gente esquece o que Deus fala. Não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. Ele tem cuidado de tudo. Como o Felipe bem falou, todo o evangelho, ele é o poder. Ele trata da sua vida, ele cura a sua vida. Ele te salva de todo o lamaçal do pecado. Ele cura de todos os problemas mundanos. Então que você possa sair dessa noite assim. Não esqueça de nada que foi pregado, não esqueça de nada. E lembre do que o evangelho pode fazer. O que o evangelho fez na vida de Timóteo, o que o evangelho fez na vida de tantos outros. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, pela vida do Felipe, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela minha igreja. Muito obrigado, Senhor, pela igreja oceânica, Senhor. Obrigado pelas igrejas aqui da região, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos ajude, Senhor, a viver, Senhor, o Teu evangelho, Senhor. Amém, Pai. O evangelho poderoso, Senhor. O evangelho, Senhor, que mudou a vida, Senhor, de Timóteo, Senhor. O evangelho que mudou a vida de Pedro. O evangelho que mudou a vida de tantas pessoas, Senhor. O evangelho, Senhor, que mudou a minha vida. O evangelho que mudou a vida dos meus irmãos, Senhor. Senhor, não nos deixe, Senhor, esquecer, meu Pai, um dia sequer da Tua palavra, Senhor. Não nos deixe, meu Pai, de esquecer, meu Pai, do plano da Tua salvação. Que Deus veio aqui, Senhor, salvar pecadores, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, derrama Teu Espírito sobre nós, Senhor. Derrama Teu Espírito Santo sobre nós cada dia mais para lembrarmos, Senhor, de como isso é importante, Senhor. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus, Pai. É que eu te peço, Senhor, e te agradeço, Pai. Amém, Pai. Só dar um anúncio. Som. Irmãos, próximo sábado nós vamos fazer um som, pelo menos o Igor disse que vai comigo, né? O Rômulo também. Se puder levar o carrum também, ali novamente na praia de Piratininga, às 16 horas, então você jovem está convidado, você pai, mãe, vai ser um momento de comunhão. A gente deve ser em alguma praça ali no calçadão da praia de Piratininga, aproveitando esta palavra aí abençoada que o Felipe trouxe, do poder do Evangelho, dessa graça que nos transformou. Então marque na sua agenda, próximo sábado, 16 horas, ali no calçadão de Piratininga, nós vamos cantar, nós vamos ter comunhão uns com os outros e também falar desta salvação. Quero agradecer a presença da Edneia, da sua filha. Quem é a Edneia, a mãe? E a Milena, é isso? É a filha, que bom que vocês vieram. Felipe, um forte abraço, manda um abraço para o seu pai, pastor Henrique, Letícia, Deus continue abençoando a sua vida, Manuela, que essa menina aí venha cheia de saúde, cheia de alegria, para a glória de Deus. Você que está em casa também, recebe o nosso abraço, nosso muito obrigado, e que Deus continue abençoando a todos. Obrigado, Diana. Já descobriram a charada? Ih, rapaz, vai ficar sem sorvete essa semana. Não sabe? Que isso? Que isso, Tiago? Passa diante do sol, mas não tem sombra. Vai pensando, cara. Então, o meu convite é às moças
da juventude da Primeira Igreja Batista em Itaipu, salvem essa data, dia 23/7, uma sexta-feira, às 7h30, nós vamos voltar com o nosso Papo de Garotas. E será um momento muito agradável para aprender mais sobre a feminilidade bíblica e conhecer mais do Senhor acerca do papel da mulher no meio cristão e como deve se comportar e o que a Bíblia trata sobre esse assunto. Então, salve aí, dia 23/7, 7h30, tá bom? Vamos orar, então, agradecendo o Senhor por esse momento. Senhor Deus, eterno Pai, nós te louvamos, te engrandecemos, Senhor, pelos louvores e pela Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Senhor, muito obrigada por tudo que ouvimos, Senhor, aqui nessa noite, ó Deus, e que essa palavra possa ficar gravada em nossos corações e que possamos, de fato, viver a Tua palavra, Senhor, dia após dia, assim como o salmista, Senhor, disse, Senhor, que possamos ter prazer nela e meditar de dia e de noite. Muito obrigada por esse momento, Senhor, com os meus irmãos. Obrigada por essa oportunidade maravilhosa, Senhor. Agora o Senhor vem aguardar cada um, levando em segurança em suas casas, Senhor, e dando um domingo abençoado, uma noite abençoada, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.